Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais marcantes do Brasil, Tiradentes. Sim, o dentista que acabou virando herói nacional. Um dos personagens centrais na longa jornada pela independência do Brasil tinha uma profissão, digamos, bem comum. Vamos entender como é que essa história aconteceu. Porque é isso, né? Antes do herói, antes de todo o simbolismo, existia uma pessoa de carne e osso. E o nome dele não era Tiradentes, era Joaquim José da Silva Xavier. É exatamente aqui que a nossa análise começa, tentando separar o homem da lenda que ele se tornou. E olha só que interessante, o cara não era só dentista não, que foi o que deu o apelido famoso de Tiradentes. Ele também foi militar, foi comerciante, enfim, um cidadão com várias atividades, vivendo lá em Minas Gerais em pleno século XVIII, no Brasil colônia. E foi justamente essa figura, com tantas profissões, que acabou entrando para a história por um motivo bem diferente. Ele não ficou famoso por ser um bom comerciante ou um bom militar. A fama veio porque ele se tornou o rosto, a voz de um dos primeiros e mais importantes movimentos pela independência do Brasil. E que movimento foi esse, afinal? Bom, o nome que ficou para a história foi a Inconfidência Mineira. O nome já diz tudo, né? Tem um ar de conspiração, de algo feito às escondidas por um grande ideal. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, a Inconfidência Mineira foi basicamente uma conspiração. Um plano bem ousado, por sinal, articulado em segredo para cortar os laços com Portugal e criar uma república independente ali na região de Minas Gerais. Tá, mas o que levou essa galera a se rebelar? Foi uma combinação de fatores. Primeiro, os impostos absurdos que Portugal cobrava sobre o ouro. Segundo, a elite de Minas que estava super insatisfeita, se sentindo explorada. E claro, as novas ideias que sopravam da Europa e dos Estados Unidos. Ideias de liberdade, de independência. E é aqui que a figura do Tiradentes cresce. Porque olha só, enquanto muitos dos inconfidentes talvez quisessem só negociar um acordo melhor com Portugal, ele não. Ele era um dos mais radicais. Ele não queria consertar a relação. Ele queria o divórcio, independência total e restrita, defendida com uma paixão que o diferenciava de todo o resto. Pois é, mas como em muitas histórias de revolução, essa aqui também teve um capítulo bem sombrio, o da traição. O sonho da liberdade estava prestes a se transformar num verdadeiro pesadelo para quem o idealizou. E aí a coisa toda desandou muito rápido. Em 1789, antes mesmo de um movimento ir para a rua, alguém dedurou o plano. Tiradentes foi preso no Rio e durante o julgamento ele tomou uma atitude que selou o seu destino. Bateu no peito e assumiu a culpa de tudo para proteger os companheiros. Ao fazer isso, ele basicamente se ofereceu como o grande culpado e a coroa aceitou. A sentença foi a mais pesada possível: morte. Só que a execução dele não seria o fim da história. Muito pelo contrário, seria o começo da sua imortalidade. Naquele momento, o homem morria para que o símbolo pudesse nascer. E essa é a data que ficou marcada a ferro e fogo na história do Brasil. 21 de abril de 1792. O dia em que Joaquim José da Silva Xavier foi executado em praça pública no Rio de Janeiro. Aqui a gente vê uma ironia gigantesca. A intenção da coroa portuguesa era óbvia: fazer de Tiradentes um exemplo para meter medo em todo mundo. A execução, o esquartejamento, foi tudo um espetáculo de horror para que ninguém mais ousasse pensar em rebelião. Só que o tiro saiu pela culatra, de forma espetacular. Em vez de medo, eles plantaram a semente de um mártir. Agora vamos falar um pouco sobre o legado. Como é que essa figura foi sendo construída e por que ela se mantém tão forte na memória do Brasil? O impacto dele é imenso, não tem como negar. Ele foi oficialmente transformado em herói nacional. Hoje, o nome dele está em praças, cidades. Ele virou a personificação da luta contra a tirania. E a coragem dele, sem dúvida nenhuma, inspirou outras gerações que, mais tarde, finalmente conquistaram a independência. E claro, o dia da morte dele é um feriado que todo mundo conhece. Esse gráfico deixa uma coisa muito clara: porque só ele foi executado. A verdade é que Tiradentes foi o bode expiatório perfeito. Diferente de muitos dos seus colegas, que eram da elite rica, influente, ele tinha uma origem mais humilde. Sem o mesmo status social para protegê-lo, e ainda por cima tendo assumido a liderança, a pena máxima caiu toda nas costas dele. E agora, para fechar essa construção do mito, um detalhe que é simplesmente sensacional. Sabe aquela imagem que todo mundo tem na cabeça do Tiradentes? Cabelo comprido, barba.
Então, aquilo é uma invenção. Foi uma imagem criada de propósito, muito tempo depois, já na época da República, para que ele se parecesse com as representações de Jesus Cristo. A intenção era essa mesmo, associar o sacrifício dele pela pátria com o sacrifício de Cristo, transformando-o num mártir quase sagrado. Então, no final das contas, fica essa reflexão. O Joaquim José da Silva Xavier não viveu para ver o Brasil livre pelo qual ele tanto lutou. Mas a questão que fica no ar é essa. Quantas e quantas vezes na história a coragem de uma única pessoa, disposta a fazer o sacrifício final, não se torna a faísca que acende a chama da liberdade para milhões de outras? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.